Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente a esse encontro de luz, esse bate-papo, essa aula onde a gente conversa sobre espiritismo, espiritualidade, universalismo, enfim, umbanda, tudo aquilo que a gente pode melhorar o nosso intelecto e acrescentar a nossa evolução espiritual. A gente vem conversando aqui neste canal criado no Telegram. Se você ainda não é assinante, se você ainda não faz parte da sala de estudos de Osmar Barbosa no Telegram, basta você acessar o link na descrição desse vídeo. Temos o link aí da nossa sala, lá do grupo do Telegram, onde a gente estuda, tem um vídeo por semana que eu posto nesse grupo e a gente faz uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente aprende com os amigos da espiritualidade. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, você perdeu a oportunidade de assisti-lo com exclusividade na sala do Telegram. Mas não tem problema nenhum. Assine o canal, marca o sininho. Hoje a gente vai falar sobre colônias espirituais, sobre alguns fatos que estão acontecendo no nosso planeta, sobre a regeneração, sobre tudo aquilo que está planejado para nós espíritos nesse processo, nessa grande obra de evolução. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Olha lá o meu livro, Os 5 Dias no Umbral, o culpado dessa minha história toda. Esse livro, ele transformou a minha história, a minha vida. Foi o primeiro livro que eu psicografei com a Nina Brestonini, e transformou totalmente a minha vida. Bem como quando eu fui apresentado a ela, ela me falou isso. Eu vou te dar um livro, esse livro vai transformar a sua vida. E transformou mesmo, modificou totalmente. Bom, o assunto hoje é esse, o assunto é colônias espirituais, vida após a morte. O que acontece conosco no momento da morte? E se der tempo, vou falar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, sobre os projetos para o nosso planeta, sobre o projeto de Deus para todos os seus filhos. Assine o canal, marque o sininho. Se você ainda não faz parte do grupo de estudo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Acessa lá, faça parte desse grupo que recebe toda quarta-feira um vídeo exclusivo, uma reflexão para que possamos estudar juntos as coisas do espiritismo, da espiritualidade, do universalismo e tudo mais. Bom, pessoal, o que acontece conosco após a morte? Todos nós tememos a morte. É intrínseco ao ser humano o medo da morte, o pavor da morte. Se esse sentimento não existisse em nós certamente desistiríamos da vida diante da primeira dificuldade, tá? Principalmente nós espíritas que sabemos que existe uma vida após a vida, né? Que somos seres espirituais temporariamente em um corpo físico, né? E que esse período em que nós estamos aqui espiando no corpo físico vai se findar, né? Então nós que temos, eu por exemplo, tenho a certeza que a vida continua. Na minha primeira dificuldade, pularia da ponte, pularia de um prédio, pularia, sei lá, né? Cometeria o suicídio. Mas esse sentimento, essa dúvida, essa insegurança, essa incerteza que nós temos da vida após a vida é proposital para que nós preservemos essa existência e cuidemos dela muito bem, tá bom? Esse é um sentimento que todo espírito encarnado tem e que é uma ordem universal. Dentre aquelas leis universais que regem o planeta, essa é a principal lei universal, aquela que nos mantém vivos e encarnados. Mas a morte não é um fenômeno dolorido. A morte é simplesmente a falência do corpo físico. O corpo espiritual não sente a morte. Eu lembro que quando eu tive a minha experiência de quase morte, a qual eu sofri um acidente muito grave, fiquei alguns dias em coma, em que eu morri, saí do meu corpo, visitei uma colônia espiritual e lá encontrei a minha mãe, que eu tinha perdido aos 14 anos de idade. Eu lembro que não doeu a morte, pelo contrário,
A morte foi um alívio. Quando eu me desprendi do meu corpo físico, eu senti um alívio fora do comum. O cigano Rodrigo diz que a morte é um acontecimento fisiológico não é a palavra, é um acontecimento biológico, não é fisiológico. A morte, o cigano Rodrigo diz que a morte é um acontecimento biológico, é a falência do nosso corpo, falência das nossas células, né? Enfim, é um acontecimento biológico, tá bom, pessoal? E quando esse colapso biológico acontece, o nosso corpo entra em falência e o nosso espírito se desprende do corpo físico e adentra uma colônia espiritual, regiões de sofrimento. Você pode ficar vagando, você pode ser atraído para um ambiente positivo, atraído por um ambiente negativo. Tudo isso depende do teu intelecto, da tua moralidade, como é que você está naquele momento, no momento do teu desencarne, seja ele acidental, seja ele por morte por doença. Toda morte, qualquer tipo de morte, não causa dores ao espírito. É importante saber isso, né? É um acontecimento biológico. Morre o corpo, o espírito segue em frente. O desenlace dos fluidos do corpo físico ao corpo material, esse demora, em média, 72 horas. É o prazo máximo para que todos os fluidos que nos mantêm presos ao nosso corpo se desfaçam, pois são fluidos do planeta, são fluidos materiais em sua maioria, que nós condensamos ele quando viemos encarnar. O processo de gravidez de 9 meses é exatamente o prazo entre 7 e 9 meses, é o prazo que nós, espíritos, necessitamos para extrair da natureza, do ambiente em que vamos encarnar, os fluidos necessários para fazer a composição dos corpos etéricos, aqueles que vão nos manter encarnados, presos ao corpo físico. Interessante saber isso, né? Então a gente demora um tempo, Osmar, para criar esses laços, para moldar essa energia que vai nos manter presa ao corpo físico na encarnação, sim. O período entre 7 e 9 meses. Reparem que uma criança, quando nasce prematura, com 5, 6, até 7 meses, algumas, há necessidade delas ficarem isoladas, em incubadoras, né? Por quê? Porque o corpo físico ainda não está totalmente pronto, moldado para aquela existência. E esse processo eu já vi no livro Mãe Voltei, que eu psicografei. Os espíritos trabalham muito ajudando o espírito encarnante a terminar a moldagem dos fluidos necessários à encarnação. É lindo esse processo, é um processo divino e tem muita gente, tem muitos espíritos auxiliando o planeta também nesse processo, né? As coisas parecem muito simples para nós, né? Uma encarnação parece muito simples, uma desencarnação parece muito simples, mas não é. Há há processos muito complexos para a encarnação e para a desencarnação. Então, quando a gente encarna, é necessário que nós, espíritos encarnantes, moldemos, captemos na natureza, no ambiente em que vamos encarnar, fluidos necessários a compor as energias que vão nos manter encarnados, os fluidos dos corpos sutis. Todos esses fluidos, eles estão entre nós. Então a gente capta esse fluido e molda a forma da encarnação. São laços, fluidos que nos prendem ao corpo físico e que se desfazem no momento da desencarnação. Esses fluidos se desfazem e voltam para o ambiente e certamente serão utilizados por outros espíritos que estão encarnando. É como se fosse uma fumaça, um gás que a gente capta do universo, da Terra, aqui do plano que a gente vai encarnar, pois é um fluido material, ok? Então a gente capta esse fluido, molda, tem a nossa existência e quando a gente vai embora, a gente devolve esse fluido para a natureza e esse fluido é reutilizado em outras encarnações por outros espíritos.
Parece difícil, mas não é. Há uma legião de benfeitores trabalhando nesse processo, há milhares de espíritos entre nós trabalhando nesse processo de amparo e auxílio aos espíritos que vão encarnar e aos espíritos que estão desencarnando. Então, quando a gente desencarna, quando o nosso corpo entra em falência, a gente adentra uma colônia espiritual, adentra umbral, adentra regiões de sofrimento, regiões de alegria, planetas, mundos transitórios, colônias transitórias, em sua maioria. A maioria de nós passa por colônias transitórias, que os católicos chamam de purgatório, onde a gente vai tomar ciência do que fizemos, do que fomos, do que fazemos, e a partir dali decidir nosso rumo. O nosso rumo não é decidido por nós. O nosso destino pós-morte é decidido pelas nossas ações, por tudo aquilo que a gente fez. É como se fosse uma balança, que também é verdade, né? Existe uma balança que vai pesar, vai medir o bem e o mal. Se você for bonzinho, né? Como a religião católica diz, se você foi bom, você entra no céu. Se você foi ruim, você vai para o inferno. Nós espíritas não acreditamos dessa forma. Nós acreditamos que realmente há uma balança, mas a balança é a tua consciência. Você vai ser lembrado de tudo aquilo que você fez de bom ou de ruim, e a sua consciência vai determinar o teu próximo destino. Normalmente a gente decide voltar à Terra e reparar as nossas falhas, para definitivamente então, a partir das decisões que tomamos, adentrar definitivamente a vida espiritual. E só se adentra a vida espiritual se não houver nenhuma pendência terrena. É isso que os espíritas acreditam, e é nisso que nós, universalistas, também acreditamos. Para que possamos adentrar a vida espiritual e viver nela eternamente, e a partir da vida espiritual, conhecer, descobrir, vivenciar novas experiências que vão nos tornar espíritos ainda mais perfeitos, é necessário que não tenhamos nenhum débito com a existência que a gente acabou de deixar. Então, a morte, ela não dói. A morte é um acontecimento biológico de libertação do espírito do corpo físico. Então, a gente, quando morre, eu lembro que quando eu fui atraído, quando eu entrei em coma, eu fui atraído por uma luz muito poderosa, uma luz muito forte. Engraçado que a gente não entra na luz, a luz nos atrai, sabe? É como se fosse, a gente volita. Volitar é o ato de flutuar, né? Então eu flutuei para dentro daquela luz que me atraía. E ao passar aquele túnel de luz enorme, eu cheguei numa colônia espiritual. Hoje eu sei que é uma colônia espiritual. Na época eu não sabia. Não senti nenhuma dor. As lesões no meu corpo não estavam aparentes. Eu sofri um acidente, eu tive lesões no corpo físico. As lesões, quando eu cheguei nesse lugar, não existiam. Meu corpo estava perfeito. Eu estava extremamente saudável e extremamente irritado por ter morrido. Eu tinha consciência plena da minha morte. Eu estava muito aborrecido. E eu sentei num banquinho que tinha nesse jardim ao qual eu cheguei, que foi a porta de chegada da colônia espiritual, onde eu cheguei. Eu estava tão irritado que eu sentei um pouquinho e falei, preciso me acalmar. Desgraçado, aquele cara me matou, desgraçado, né? Ah, meu filho, né? Eu tinha um filho de 3 anos, o Bruno, tinha 2 para 3 anos. Eu estava muito preocupado com o Bruno, quem ia cuidar do Bruno? E eu fui me acalmando. Tinha uma música no ambiente, tinham espíritos, pessoas dançando, pessoas alegres, pessoas sorrindo. E aquilo foi me acalmando, até que eu encontrei com a minha mãe. Então a morte, o princípio da morte, ela não dói, você não sente dor, né? É um desprendimento, é um estalo, pum, desligou. É como se fosse uma lâmpada, você desligou. Então a gente acorda em outro lugar, adentra um outro lugar. Eu, graças a Deus, adentrei uma colônia, eu fui atraído para dentro de uma colônia espiritual,
E se repare que tudo que eu falei aqui vai ser corroborado com o que minha mãe falou. Ela falou que você tem que voltar, você não terminou a tua tarefa. E eu voltei após alguns dias de coma e estou aqui ainda contando a minha história para todos vocês, escrevendo livros, evangelizando pessoas, me modificando todos os dias, transformando a minha caminhada e minha vida. Então, o que é a vida após a morte? A vida após a morte é uma continuidade, a gente não deixa de existir. As cidades espirituais são cidades perfeitas, são como as nossas cidades, são como bairros. Você pode, por exemplo, acordar num bairro muito bom, de uma cidade espiritual, ou pode acordar num bairro muito ruim. Você pode acordar num bairro onde tenham muitos jardins, ou você pode acordar num bairro que não tenha nenhum jardim. Você pode acordar num bairro que tenha praias, oceanos, gente bonita, e você pode acordar num bairro que não tenha praia e muito menos gente bonita. Então, o que vai te fazer acordar no lugar bom na vida espiritual é a tua atitude de hoje. É aquilo que você está fazendo agora, é aquilo que você está pensando agora, é aquilo que você está modificando agora. Isso é que vai te levar para um lugar bom ou para um lugar ruim. Se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa má, se você é uma pessoa que julga as pessoas, se você é uma pessoa que não abre a sua mente para ouvir, para perceber outras possibilidades, né? Porque tem gente que fica fechado naquele mundinho, que é doutrinada por uma ideologia, por exemplo. Eu conheço muitas pessoas que foram doutrinadas por determinadas ideologias e não sai daquela caixinha. Fica naquele universo de ódio, naquele universo de rancor, naquele universo de que só o que ele pensa está certo, que só aquela atitude está certa, que só aquele movimento está certo, e não abre a mente para olhar os outros horizontes, não ouve outras pessoas, não observa outros ensinamentos, não olha para outras religiões, não olha para outras ideologias para poder criar a sua própria, né? A grande ideologia que a gente deve seguir é a nossa própria ideologia, né? O que eu quero? A minha ideologia de Josmar Barbosa. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero evoluir, eu quero me melhorar, eu quero compreender minha existência, eu quero saber de onde eu vim, eu quero saber quem eu sou, eu quero saber para onde eu vou, eu quero saber se eu vou encontrar com a minha mãe novamente, se eu vou poder abraçar o meu pai, minha avó, meus tios, todas as pessoas que eu amo, se eu quero ter a certeza de que eu vou encontrar com eles de novo, eu quero ser feliz, eu quero ser alegre, eu quero tratar as pessoas bem, eu quero abraçar, eu quero beijar, eu quero me sentir bem. A minha ideologia é essa, a minha ideologia é uma ideologia de vida, de ser feliz, de não julgar, de não recriminar, de não apontar, de não julgar, de não menosprezar, de não maltratar, e só simplesmente amar. E quanto mais a gente ensina as pessoas a amar, melhor fica o nosso coração. Essa é a minha ideologia. Minha ideologia de vida é essa. A minha ideologia de religião é observar todas elas e olhar um pouquinho de cada uma. Eu já andei pelo candomblé, olhei, eu sou sacerdote de Umbanda, eu aprendo todos os dias com os orixás, eu já fui kardecista, aprendi muito com kardecista, 70% do que eu sou eu devo ao kardecismo, que me ensinou muito, 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 muito. 30% eu aprendi com outros autores, eu aprendi com outros pensadores, eu aprendi com outros poetas. Eu estou nesse universo de me descobrir, de me descobrindo, de me aceitando, de me encaixando, de percebendo, de amando, de adorando, de respeitando. Essa é a ideologia de Josmar Barbosa. Eu acho que é a ideologia perfeita, porque eu não sou desse mundo, eu estou nesse mundo. O mundo também não é meu. Eu não vou modificar o mundo. Eu posso modificar pessoas através do meu exemplo, através das minhas palavras, através do meu coração e principalmente através das minhas atitudes. Mostrar para as pessoas que a gente pode ser melhor todos os dias, não é? Então, então pessoas que vivem sofrendo, aprisionadas em determinadas ideologias, certamente acordarão presos às suas ideologias, nesse grupo ideológico de pessoas que se unem para, por exemplo, para destruir a natureza, pessoas que se juntam para desarmonizar o ambiente familiar, pessoas que se organizam, que seguem ideologias que não agregam às outras pessoas, que são ideologias destrutivas.
Você vai acordar, você vai sair do teu corpo e vai para um ambiente onde tem pessoas igual a você. É simples, né? Para onde é que eu vou quando eu morrer? Você vai para onde existem pessoas que pensam igual a você. Você vai para um bairro que pensa igual a você. Você vai para uma casa onde vivem pessoas igual a você. Então, se você tem um pai que desencarnou, se você tem uma mãe que desencarnou, se você tem uma avó que desencarnou, e que você ama demais, e que é muito diferente de você, dificilmente você vai encontrar com essa pessoa. Vai demorar um pouquinho para você reencontrá-la. Lembre-se do filme Nosso Lar. Mostra isso bem claro, que o André Luiz, ele ficou 7 anos no umbral, ele foi resgatado para a colônia Nosso Lar, ele ficou mais alguns anos em Nosso Lar, até se compreender como espírito eterno que era, até ele aceitar que ele precisava mudar as ideologias dele, o pensamento dele. Ele precisava entender aquilo que ele estava vivendo. E a partir do momento que ele entendeu o que ele estava vivendo, ele foi convidado a auxiliar aqueles espíritos na obra de caridade do Nosso Lar. E um dia ele recebeu a visita da pessoa que ele mais amava, que era sua mãe, que estava muito distante dele. Mas por quê? Porque era um espírito muito diferente dele, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com conceitos diferentes e com vida diferente. Então, você não vai para o mesmo lugar de uma pessoa que pensa diferente de você, embora seja tudo na sua vida, seja a pessoa que você mais ama. Para que você se encontre com a pessoa que você mais ama, você tem que primeiro se encontrar com Deus, aceitar as coisas de Deus, aceitar as leis naturais do nosso planeta, as leis naturais que regem os espíritos, pois elas existem. Existem leis naturais que o nosso Pai criou de condução da humanidade, não é sua, nem minha. As leis que Deus criou, as leis naturais, que eu chamo de leis naturais, não são leis que você vê, são leis que você percebe, são leis que você sente. E essa lei que você percebe e essa lei que você sente, ela não foi criada por Deus exclusivamente para você. Ela foi criada para todo o conjunto de espíritos, filhos de Deus. Então, se você foge de uma lei natural, você sai da caixinha de Deus. E para você voltar para a caixinha de Deus, você tem que voltar a aceitar as leis naturais que regem a humanidade, não é nem o planeta, regem os espíritos. Existe uma lei natural e ela está dentro de você. Essa lei está dentro da gente, tá bom? Então, assim, a morte é um acontecimento biológico. Todos nós passaremos por ele. Não dói, é indolor a morte, né? Sair desse estado e entrar num outro estado é indolor. Para onde eu vou? Você vai para onde estão seus pensamentos, seus desejos e principalmente sua ideologia. Aquilo que você acredita, aquilo que você prega, aquilo que você faz, aquilo que você vive. Para se ter uma ideia, nós temos sobre o planeta Terra, planeta inteiro, aproximadamente 70 mil colônias espirituais, tá? Sobre todo o planeta. Aqui no Brasil, catalogada tem uns mais de 30, tá ok? Isso colônias espirituais. Nós temos as cidades transitórias, que são aquelas que nos recepcionam quando a gente desencarna, né? O primeiro filtro, né? Onde a gente passa, onde a gente passa pelos tratamentos espirituais, onde a gente é conscientizado da vida eterna, né? E a gente permanece ali um tempo até que a gente é direcionado para uma colônia ou para reencarnar ou para viver nela. O umbral ele é subdividido. Existem diversos níveis de umbral. Alguns falam em 13 níveis, outros falam em 23 níveis, né? Pelo meu conhecimento, pelo que eu já vi com a Nina, com o Felipe, com o pessoal, eu já vi mais de 13 níveis, tá, de umbral, né? Eu já vi umbral superior, umbral inferior, limbo, Vale dos Suicidas, enfim, a maioria estão relatadas nos meus livros. São cidades dentro de um umbral, né? É um umbral subdividido em vários umbrais, né? Então, para onde eu vou? Eu não sei. Eu confesso que com toda a obra que eu faço, com toda a fé que eu tenho em Deus, com todo o amor que eu tenho em meu coração, eu não tenho certeza que serei atraído de novo para essa mesma luz. Eu espero muito voltar àquele lugar onde eu encontrei a minha mãe, reencontrá-la, beijá-la muito como eu beijei naquele dia e recomeçar uma nova história. Espero que não
mas como encarnado. Eu espero recomeçar essa história trabalhando nas cidades espirituais, auxiliando aqueles que eu amo, que infelizmente amo profundamente, mas não acreditam na minha religião, não acreditam nas mesmas coisas que eu acredito. Pessoas que vivem até embaixo do mesmo teto que eu, né? Mas ninguém é obrigado a ser espírita, ninguém é obrigado, eu não obrigo ninguém, meus filhos, minha mulher, ninguém a acreditar no que eu acredito. Eu não obrigo ninguém que trabalhe comigo aqui na vida material, no hospital, em Aruanda, enfim, eu não obrigo ninguém a acreditar em mim, eu não obrigo ninguém a acreditar no Espiritismo. Somos livres, a todo momento somos livres. O que eu faço é, através do meu exemplo, mostrar para essas pessoas que é nos modificando que a gente vai conseguir chegar a uma cidade espiritual e nela permanecer e ajudar de lá quem a gente ama aqui e que ainda não se entendeu como espírito eterno. Quando eu conheci o Espiritismo, a primeira jogada, a primeira grande tacada que eu vi no Espiritismo era esta. O que é, se eu sou um espírito que eu sei que eu vou viver 70, 80, 60 já passei, já estou com 60, mas eu não sei o dia do meu desencarne. Eu tenho na minha carteira de identidade o dia que eu cheguei, o dia que eu vou embora vai ser entregue na mão da minha esposa e de alguém algum dia, um documento. Enfim, mas quando eu conheci o Espiritismo, quando eu conheci a obra espírita, quando eu despertei minha mediunidade, quando eu comecei a trabalhar com espíritos, eu percebi o seguinte: eu tenho 5 filhos, eu tenho 4 filhos meus biológicos e eu tenho um filho que a vida me deu. Engraçado que eu tenho o mesmo amor pelos 5, né? Certamente esse menino, ele já era meu filho, ele só nasceu em outro útero, né? Não nasceu pertinho de mim, não nasceu de mim, né? Mas nasceu de um outro pai, mas é meu filho. E eu amo tanto meus filhos e minhas netas, que quando eu conheci a doutrina espírita, eu falei, eu sei o que eu tenho que fazer para eternamente amar essas pessoas. Eu sei qual é a profissão que eu tenho que ter, eu sei qual é a grana que eu tenho que ganhar para ajudar eternamente essas pessoas que eu amo. E sabe o que é? Luz. Porque se você sair daqui como um espírito de luz, você vai poder vir aqui e depositar no coração das pessoas que você ama um pouco de luz. Você vai poder ser o anjo de guarda delas. Você vai poder iluminar a estrada dos seus filhos, dos seus netos, daqueles todos que você deixou ainda aqui em prova. Esse é o grande barato, esse é o patrimônio do espírito. Eu acho que essa é a melhor herança que eu posso deixar e dar para as pessoas que eu amo tanto. E é por essa herança que eu trabalho muito. Sou discriminado, sou julgado, mas não importa. Importa que eu ouço os espíritos, sigo os seus conselhos, seus ensinamentos e me modifico todos os dias. Um dia, quando eu reencontrar com todas as pessoas que eu amo na vida espiritual, eu tenho certeza e quero ouvir delas: Pai, obrigado por você ter cuidado de mim, ter me iluminado, ter sido meu anjo de guarda, porque eu sei que isso é amor, isso é amar. Tá bom, pessoal? Então, falamos sobre a morte, sobre cidades espirituais. Tem uma obra aqui perto que está me deixando louco para gravar os vídeos, mas vamos em frente. Assine o canal, o meu canal aqui do YouTube, marque o sininho, tem bastante vídeo chegando para você. E esteja conosco lá no canal de estudos do Telegram. Fica ligado no meu canal, muito em breve trago mais vídeos, mais ensinamentos, vamos aprendendo junto, né? Vamos evoluindo, pessoal. Daqui a pouco a gente se encontra na colônia, vamos nos abraçar e vamos ser muito felizes na vida após a vida. Beijão para todos vocês.